O Evangelho de Lucas capítulo 6. E aconteceu que, no segundo sábado depois do primeiro, Jesus passou pelas plantações, e seus discípulos iam arrancando espigas, e comiam, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus lhes respondeu: Nunca lestes isto, o que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, tomou, e comeu os pães da apresentação, e deu também aos que estavam com ele, pães que não é lícito comer, a não ser só os sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga, e estava ensinado, e ali estava um homem que tinha a mão direita definhada. E os escribas e fariseus o observavam, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem sabia dos seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão definhada: Levanta-te, e põe-te em pé no meio. E ele se levantou e se pôs de pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos perguntarei: é lícito nos sábados fazer bem, ou fazer mal? Salvar uma pessoa, ou matá-la? E ele, olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão foi-lhe restituída sã como a outra. Então encheram-se de ira, e conversaram uns com os outros sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele foi ao monte para orar, e passou a noite orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago, e João, Filipe, e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado, o Zelote, Judas de Tiago, e Judas Iscariotes, o mesmo que foi o traidor. Ele desceu com eles, parou num lugar plano, e também com ele uma grande quantidade dos seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro, e de Sidom, que tinham vindo para o ouvir, e para serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos, e foram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder, e curava a todos. Ele levantou os olhos aos seus discípulos, e disse: Benditos sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Benditos sois vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Benditos sois vós que agora chorais, porque rireis. Benditos sereis quando as pessoas vos odiarem, quando vos separarem, vos insultarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Contentai-vos nesse dia, e saltai de alegria, porque eis que grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim os pais deles faziam aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora raides, porque lamentareis, e chorareis. Ai de vós quando todas as pessoas falarem bem de vós, porque assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Mas a vós, que estáis ouvindo, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não o peças de volta. E como vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-lhes vós também da mesma maneira. E se amardes aos que vos amam, que mérito tereis? Pois também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tereis?
pois também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber de volta, que mérito tereis? Pois também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem de volta o tanto equivalente. Em vez disso, amai aos vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai, sem nada esperar disso, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para com os ingratos e maus. Portanto, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, liberai, e vos liberarão. Dai, e será-vos dado, medida boa, comprimida, sacudida e transbordante vos darão no vosso colo, pois com a mesma medida que medirdes vos medirão de volta. E disse-lhes uma parábola: acaso pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que estiver completamente capacitado será como o seu mestre. E por que tu prestas atenção no cisco que está no olho do teu irmão, e não enxergas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, se tu mesmo não prestas atenção na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Pois não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se tiram uvas dos cardos. A boa pessoa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro do seu coração, pois a sua boca fala daquilo que o coração tem em abundância. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante é ao homem que construiu uma casa, cavou, abriu bem fundo, e pôs o fundamento sobre a rocha, e quando veio a enchente, a corrente bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem fundamento, na qual a corrente bateu com ímpeto, e logo caiu, e foi grande a queda daquela casa. Deus, ensinando-nos a amar os inimigos e a ter misericórdia como o Pai, desafia-nos em sociedades polarizadas a abençoar os perseguidores. Construa sobre fundamentos de rocha em meio às tormentas da vida, como a instabilidade financeira. Não julgue, dando generosamente. Produza bons frutos diariamente. Guie-nos em sua verdade. Amém.